Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai estudar os modelos e os tipos de processo penal. Quando estudamos o direito processual penal, um dos pontos de início no estudo diz respeito à apresentação dos modelos ou dos tipos de processo penal. Eu estou falando aqui da abordagem do modelo ou processo penal inquisitivo ou inquisitório e o processo penal acusatório. E, sobretudo, a apresentação do processo penal no Brasil, que alguns reconhecem como de uma modelagem mista, ou então um processo acusatório antecedido de uma investigação preliminar de natureza inquisitorial. Vamos tentar entender essa discussão um pouco, mas a partir do momento em que a gente fixe um acordo semântico, o uso de expressão aqui para poder entender melhor o que eu estou mencionando. O estudo do processo penal a partir de seus modelos diz respeito à compreensão de que nós selecionamos características mais marcantes para cada tipo de processo penal e, a partir dessa eleição, indicação dessas características, o nominamos com determinada tipologia. Por exemplo, o modelo inquisitório, ele não é encontrável num determinado país, num determinado tempo ou num determinado código de país. É importante destacar isso. Nós temos características, em geral, que então vão amoldar o modelo processo penal inquisitório. De igual modo, o processo penal acusatório. Eu vou delinear algumas características gerais e, a partir disso, então, a gente vai dizer que temos um tipo ou um modelo inquisitório ou acusatório. Mas, atenção, são modelos. E, como modelos, eles vão admitir distintas conformações, ou seja, a maneira como ele se detalha e enudencia nos países, em geral, e seus respectivos ordenamentos. Então, eu vou usar a expressão modelo ou tipo para poder tentar fazer essa apresentação geral das características. E eu vou usar a expressão sistema para poder me referir ao que seja o desenho normativo do direito processual penal de determinado país. Tudo bem? Então, o sistema processual penal brasileiro, ou seja, as normas do direito processual penal no Brasil, elas vão guardar maior ou menor fidelidade ao que seja o acusatório e o inquisitório. Ao fim, quero apresentar para vocês que, ao fazer determinada opção pelo acusatório ou pelo inquisitório, um sistema pode vir a construir o quê? Um enunciado normativo, um princípio que venha, então, a fazer irradiar dentro desse sistema o que seja a projeção do acusatório ou inquisitório. É o que acontece no Brasil. A nossa Constituição estabelece uma opção clara pelo modelo acusatório. Onde? Qual o artigo que isso está previsto? Está previsto justamente no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos começar falando, então, do modelo inquisitório. O que é o modelo inquisitório? O processo penal, ele existe, claro, desde que se fala em direito penal, de uma maneira geral. Então, nós temos traços de direito penal e processo penal, por conseguinte, desde a antiguidade, enfim. Mas interessa-nos o momento em que o processo penal passa a ser uma questão de Estado, ou seja, o Estado se apropria do conflito, toma para si a realização do poder de punir do Estado, o jus puniendi, e a partir disso, então, com essa apresentação da questão penal como uma questão de Estado, é que nós estudamos com mais vagar o que sejam esses modelos. É por essa razão que, geralmente, iniciamos o estudo dos tipos ou modelos de processo penal por aquelas conformações próprias da Idade Média. O modelo inquisitório é um dos primeiros modelos de estudo do processo penal de uma maneira geral. Então, atentem para isso pelo fato de que nós estamos nos referindo a uma modelagem que vai guardar aqui essa distinção, né? Ou seja, essa apresentação um determinado tempo. Vejamos dessa maneira, portanto. Quando a gente fala do modelo inquisitivo, as características que estão ali enumeradas são características que vão destacar o fato de que a decisão do julgador, que aqui se confunde com a figura do inquisidor, ela é uma decisão tomada de saída. Ele previamente formula uma suspeita ou acusação e o que ele faz é simplesmente desenvolver um processo de confirmação dessa suspeita. É por isso que nós dizemos que o modelo decisório do tipo inquisitivo ele é um modelo marcado pelo decisionismo judicial.
ou seja, o inquisidor forma a sua pré-compreensão e o que ele faz ao longo do processo é apenas um jogo de confirmação da sua prévia compreensão. Né? Aqui se instauram os chamados quadros mentais paranoicos, assim que nomina a doutrina. O que é o quadro mental paranoico? A prévia convicção em relação à prova que se pretende apresentar para, então, discutir essa culpa. O quadro mental paranoico torna o processo um processo de viés confirmatório. Você já tem uma suspeita e o que você faz ao longo do processo é apenas confirmar essa suspeita. Veja que no modelo inquisitivo também nós temos uma relação processual que é linear. Por quê? Porque o acusado, o investigado, o suspeito, ele não figura como um sujeito de direitos. Nós não temos o contraditório e a ampla defesa. Por conseguinte, o que acontece no modelo inquisitório? Você tem aqui a figura do juiz inquisidor de um lado e você tem uma pessoa submetida à persecução penal. Ele simplesmente é um objeto da persecução penal. Por isso que a gente diz que entre essas duas figuras há uma linearidade, uma relação de submissão. A figura do inquisidor ela ainda é uma figura que é multiforme. Ela reúne em si as atividades de acusar, julgar e não se preocupa aqui com a formulação da defesa do acusado. Repito, o inquisidor traz tudo no exercício de suas atividades, reunindo em si todas as funções dos atores do processo. Como eu destaquei, o acusado é submetido à persecução penal, ele é um objeto da persecução penal. O procedimento aqui, nesse desenho inquisitivo, ele tem características que também são importantes de serem compreendidas por nós todos. No modelo inquisitivo, o que marca aqui o procedimento é o fato de que ele não é público, ou seja, seus atos se realizam de maneira em segredo, de maneira secreta, há uma descontinuidade dos atos. No modelo inquisitivo, por exemplo, um interrogatório ou questionamento de determinada pessoa, testemunha ou mesmo do acusado, ele era descontinuado. Muitas vezes as pessoas eram reinquiridas e reinquiridas e reinquiridas à exaustão, como uma maneira de delas se extrair a verdade. Veja só que esse procedimento descontinuado, esse procedimento secreto, que não observa contraditório, ele ainda era deduzido de maneira escrita. O que marca aqui o modelo inquisitivo é a sua escritura, é a formalidade. Aí você pode pensar, por que o sujeito está reduzindo isso a escrito? Porque o inquisidor ele não atua em nome próprio, ele atua em nome da autoridade que o constituiu. O inquisidor ele exercita uma autoridade que lhe é delegada, seja por uma razão divina, em nome de Deus, ou em nome do rei, ou então em nome da autoridade, geralmente eclesiástica, que se lhe colocava superiormente. Então é por isso que ele registra por escrito, para que então se permita, em caso de uma possível avocatória do processo, avocatória da questão, a entidade superior possa fazer um controle dessa atuação. O sistema de provas aqui no modelo inquisitório, ele é um sistema de provas em que o próprio ordenamento estabelece previamente o valor de convencimento, o valor probatório dessa prova. Então, nós temos aqui o sistema da prova tarifada ou da prova legal. O que marca igualmente os juízos do modelo inquisitivo são as chamadas ordalhas ou juízos de Deus, ou seja, aquelas situações em que o acusado era submetido a provas que eventualmente indicariam se aquilo que ele traz é verdadeiro ou não. Claro, né? Percebemos aqui um absoluto descompromisso que o modelo inquisitivo tem com o respeito a direitos e garantias fundamentais desse investigado e do acusado. Repito, o investigado, o imputado, o suspeito, o acusado aqui, ele é submetido ao processo penal. Ele é um objeto do processo penal, ele não é um sujeito desse processo. E, portanto, o que a gente tem aqui de compreender é o que representou o modelo inquisitório em termos de avanço para o processo penal. Sim, porque a gente está falando de uma evolução do processo penal e algumas características do modelo do processo penal inquisitório ainda estão presentes no nosso ordenamento. Quais seriam elas? O primeiro ponto que eu quero destacar é que no modelo inquisitório ele nos interessa como primeiro momento de estudo e abordagem do processo penal, porque a questão penal passa a ser uma questão de Estado, né? Ou seja, o Estado se apropria do conflito e diz: realizarei
de maneira exclusiva, como manifestação da minha soberania, o poder de punir. Então, veja só que o poder de punir e, por conseguinte, a persecução penal se torna uma questão de Estado. A jurisdição pertence ao Estado. O poder legitimado de fazer uso da violência, para usar uma expressão weberiana aqui, ou seja, a imposição da pena, da aflição, do sofrimento, que é a pena de uma maneira geral, ela é uma questão titularizada pelo Estado e isso representa avanço em face do que se havia. O inquisidor inicia o processo, ele dá desenvolvimento, ele impulsiona a persecução penal. E aqui surge justamente o ponto fundante do processo penal, a ideia de obrigatoriedade da persecução penal ou a ideia de oficialidade. O que é oficialidade? A persecução penal é exercitada por atores que titularizam o poder ou de punir ou poder persecutório do Estado. São autoridades públicas que vão materializar a persecução penal. O processo penal também ele tem uma essência, um conteúdo inquisitivo. Atenção para isso. Quando nós nos referirmos à essência inquisitiva do processo, a gente vai estar falando da preocupação que o processo tem com a verdade, a busca da verdade material. Isso significa o conteúdo inquisitivo do processo penal. Diferentemente do que acontece no processo, por exemplo, civil, em que se afirma a existência de uma verdade formal, no processo penal nós temos a verdade material, ou seja, o julgador ele tenta o máximo que pode se aproximar da reconstrução histórica desses fatos. Ele efetivamente quer elucidar o fato que está ali noticiado. E, para tanto, ele torna a produção probatória uma investigação do que efetivamente aconteceu. Vamos mais. Quando superado o modelo inquisitivo, quando superado o modelo inquisitório, nós então temos a afirmação do modelo acusatório. O modelo acusatório ele surge como um movimento que manifesta justamente o amadurecimento das democracias e das conquistas do Estado moderno. A superação das violências e dos absurdos do modelo inquisitivo vão culminar justamente num desenho de processo penal compromissado com não só a resposta legítima do Estado ao que seja o fenômeno criminoso, e essa legitimação passa pelo respeito dos direitos e garantias fundamentais do investigado e do acusado, mas também o fato de que o modelo acusatório é a única modelagem processual compatível com regimes democráticos. Eis o ponto aqui. Muitos autores identificam o modelo acusatório como uma projeção democrática na maneira pela qual o processo penal conforma suas instituições e realiza a resposta penal do Estado. Tudo bem? Essa vinculação com democracia e modelo acusatório é uma temática comum presente em enunciados de prova objetiva dos concursos. Atenção para isso. Veja que a modelagem de decisão no processo penal tipo acusatório já não mais dá primazia ao que seja o decisionismo, ou seja, a pré-compreensão que o processo confirma. Não. Agora nós falamos do convencimento judicial. O que faz o julgador aqui é exercitar a capacidade cognitiva. A partir da prova presente, o que ele vai fazer? Ele vai promover cognição, ou seja, a maneira pela qual ele avaliará a procedência ou improcedência daquela imputação e afirmar ou reconhecer a culpa do acusado no curso do processo. Por isso que nós falamos aqui que o modelo decisório é um modelo de convencimento, um modelo de cognoscibilidade, conhecer a prova para então construir certeza sobre a imputação. A gente já tem de maneira clara que agora que o juiz ele tem que necessariamente guardar imparcialidade, alheiamento, desinteresse, atuação desapaixonada em face da presença das partes. Ao juiz cabe julgar com imparcialidade. E, portanto, aqui nós temos um melhor afinamento e definição do que é a atuação dos demais atores do processo. De um lado, o autor, que formulará a acusação, em regra. Esse autor é o Ministério Público. Vejam só como é que essa ideia se vincula ao que eu havia destacado com a oficialidade do modelo inquisitivo, ou seja, o Ministério Público nada mais é do que o Estado que se faz parte para promover a persecução penal no juízo.
Então, essa parte que acusa é o Ministério Público e, de outra parte, você tem aqui a presença da defesa técnica, um profissional regularmente habilitado para promover a defesa desse imputado, suspeito, acusado, enfim, os nomes vão variar a depender da etapa da persecução penal, né? Teremos a separação das funções de acusar, defender e julgar a causa. É aqui a formalização do trio actum personarum, expressão latina que se refere justamente a essa distinção das funções existentes dentro do processo penal. O procedimento aqui, diferentemente do que acontece no modelo inquisitivo, ele é marcado pela publicidade. Então, vejam só que a publicidade passa a integrar o conteúdo do que seja a manifestação do processo, né? A publicidade, justamente, ela concretiza o conteúdo democrático do processo. E o procedimento, olha que interessante, ele vai ser marcado pela oralidade. A oralidade, ela tem três consectários aqui necessários. O primeiro deles diz respeito à imediatidade entre a realização dos atos processuais e a presença do juiz. O segundo deles é a vinculação que tem o juiz diante do qual se realizou a instrução processual e a tarefa de julgar a causa. Chamamos isso de identidade física do juiz. A imediatidade, a identidade física do juiz e, enfim, a concentração dos atos processuais. Os atos processuais são realizados de maneira concentrada em uma única assentada, em uma única oportunidade. Veja que isso é bem diferente da ideia de descontinuidade que acontece no inquisitório. Aqui já falamos da presença do contraditório e da ampla defesa. Projeções, verdadeiros princípios essenciais ao exercício do processo penal. O contraditório consistente justamente no dever de dar conhecimento às partes de tudo o que acontece no processo. E mais do que o dever de dar ciência, dar oportunidade de reagir em relação àquilo que consta do processo. A acusação que imputa, provando a imputação. A defesa que toma ciência da imputação e resiste a essa imputação. Então, atenção aqui para isso, porque a gente vai perceber que a projeção do contraditório na sua dimensão positiva, justamente o direito à prova, na sua dimensão negativa, o dever de ciência. Quando falamos da ampla defesa, nós falamos justamente o fato de que, ao acusado, cumpre resistir à imputação, e ele o faz, tendo a oportunidade de dizer de viva voz em juízo sobre a imputação. Chamamos isso de autodefesa, realizada no momento do interrogatório. O direito de fazê-lo por seu advogado profissional regularmente habilitado para poder promover a defesa do acusado em juízo. E ainda mencionamos aqui a necessidade de que suas alegações sejam consideradas pelo julgador no momento de construir sua certeza. O direito de estar presente, ser ouvido e ter as suas considerações avaliadas, nominamos isso como direito de audiência. 3 consectários aqui da ampla defesa, portanto. O réu figura aqui como um sujeito de direitos, ele já não é mais um objeto submetido à persecução penal. E o sistema de apreciação de provas qual é? Se antes tínhamos o sistema da prova tarifada, agora nós falamos da persuasão racional, o livre convencimento motivado. O julgador é livre na apreciação da prova, mas ele o faz externando as razões pelas quais chegou a essa ou aquela conclusão. E é essa fundamentação, exteriorização de suas razões, que permitirá o controle sobre essa decisão por meio do recurso. Então vejam só como tudo se casa aqui para poder construir um processo penal compatível com o que sejam as conquistas do Estado liberal, o que compatibiliza com a sofisticação institucional do Estado social e, enfim, tudo isso culmina aqui com o desenho processual penal compatível com a ideia de Estado democrático, de direito. Tudo bem? Claro, né? Atentem aqui para o fato de que nós estamos falando de um processo acusatório com essas características gerais. Se eu tivesse que enumerar o que é mais importante dessas características, nós teríamos aqui a distinção entre as funções de acusar e julgar e a gestão da prova ser entregue às partes. Mas atenção, né? O modelo de cognição judicial e a vinculação ao que seja a verdade impõe ao juiz que ele não só exerça cognição e formule seu convencimento para poder construir uma certeza na sua sentença.
A busca da verdade material, ela encontra limitações. E essas limitações estão presentes justamente no fato de que o processo se realiza com o respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado. Atenção para isso, tá? Direitos e garantias não são obstáculos à realização do processo penal, mas a via que legitima o processo penal. É o caminho, é a trilha, né? É o trilho do trem. Então, não existe caminho fora da senda, da trilha. Então, atenção para isso. É por isso que os autores falam, de uma maneira geral, de verdade processual. Não é a verdade formal e tampouco o excesso da verdade formal que busca a verdade a qualquer custo. Não. Falamos de verdade processual, uma categoria bem explicitada por Luigi Ferraioli no seu clássico Direito e Razão e explorada por inúmeros autores do direito processual penal, como aquela verdade de cunho aproximativo. Mais legítima será a construção da resposta do processo, quanto mais aproximada a conclusão a que alcança o julgador da verdade dos fatos. Então vejam só que o processo mantém a sua essência inquisitiva, mas o faz formalmente em atenção ao que sejam essas balizas do acusatório. Como eu já tive a oportunidade de destacar para vocês, o importante aqui não seja exatamente vislumbrar ou vincular características ao que seja inquisitivo ou ao que seja acusatório. Nós temos, claramente, institutos no nosso processo penal que permitem essa vinculação, claramente. Nós temos resquícios inquisitoriais na nossa legislação processual. Por exemplo, aquelas todas previsões do nosso CPP que dão ao julgador iniciativa de atuação de ofício antes que haja processo formalizado. Na investigação preliminar no Brasil, o juiz não dispõe de iniciativa investigatória. O que o juiz pode vir a dispor é de iniciativa instrutória ou probatória. Atenção para as expressões que eu utilizei, hein? Investigação para investigação preliminar, inquérito policial. Instrução ou probatório para aquilo que se realiza no processo. Estou destacando isso porque na doutrina vocês vão perceber um ruído ou um dissenso sobre o que sejam as possibilidades do juiz no modelo acusatório. Será que modelo acusatório é sinônimo de modelagem adversarial, ou seja, um processo penal em que o juiz é desprovido da possibilidade de iniciativa probatória? Pessoal, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ela está presente em todos os concursos de Ministério Público. Atenção para isso, porque esse é um tema muito caro aos concursos de Ministério Público em geral. Será que o modelo acusatório impõe a incompatibilidade do juiz exercitar poder instrutório no curso do processo? A minha pergunta unicamente se refere ao processo, tá? Porque se eu estivesse perguntando sobre o poder do juiz na fase da investigação, a resposta é negativa. O juiz não dispõe de iniciativa investigatória. Para a investigação, existe a atuação da polícia e do Ministério Público, né? Então, por isso, inclusive, que alguns autores reputam como inconstitucional, não recebido pela Constituição, o poder do juiz de requisitar a instauração de inquérito policial, né, previsto no artigo 5º, inciso 2. É por isso que se reputa, igualmente, inconstitucional a alteração feita em 2008 no CPP, que dá ao juiz a possibilidade de antecipar algumas provas para a fase investigatória de ofício. O problema não é antecipar a prova, antecipar pode. O que não pode é o juiz fazê-lo sem provocação, de ofício. Então, atenção, o que eu estou me referindo aqui é a possibilidade que ele tem de exercitar iniciativa probatória no curso do processo. Isso pode? Vocês vão encontrar aqui, a colar, alguns autores que criticam essa possibilidade. E aí cai exatamente isso no concurso, por quê? Porque a nossa jurisprudência reconhece amplamente a possibilidade de que o juiz exercite esse poder instrutório no curso do processo. Aliás, isso está presente, por exemplo, no regramento da audiência de instrução do procedimento comum ordinário, isso está presente no artigo 209, que fala da testemunha do juízo, isso está presente no 212, que fala da inquirição das testemunhas, quando dizem que as inquirições são feitas pelas partes que arrolaram seguidamente, com a possibilidade do exame direto da outra parte, e, enfim, pelo juiz, que formulará perguntas e esclarecimentos de maneira complementar ou suplementar. Então, atenção para isso. Tentando aqui só fazer uma pausa,
porque vocês estão ouvindo um barulho de sirene aqui. Quero ver se eu... Pronto, acho que já parou, não vou precisar pausar, não. Sigamos. No ponto, então, que nos interessa, a gente vai perceber que esse binômio, né, inquisitório-acusatório, ele não se confunde aqui com a discussão sobre os poderes instrutórios do julgador, né? Então, isso permite que nós consigamos vislumbrar o que seja o papel do julgador no processo, e isso compatível com o modelo acusatório no Brasil. Nosso modelo acusatório, por exemplo, ele não é igual ao modelo acusatório norte-americano, em que o juiz não dispõe de iniciativa probatória. Nosso modelo acusatório é mais próximo dos países de tradição europeia continental. Tudo bem? Um exemplo disso daí que eu recomendo a leitura é a ação direta de inconstitucionalidade 4693, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que essa discussão sobre a nossa modelagem acusatória se coloca de maneira muito presente. Então, né, vejamos aqui o que seja esse esclarecimento, né? Dentro do modelo acusatório, nós temos, então, o que seja a possibilidade de um processo de desenvolvimento oficial. Eu destacaria que esse é o modelo brasileiro de processo penal, né? E o que seja um modelo adversarial, como o que acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, de uma maneira geral. Para além disso, né, quero trazer para vocês, ao menos, a familiaridade de algumas expressões hoje presentes na literatura, especialmente estrangeira, né, nomes como o professor Máximo Langer, argentino, radicado nos Estados Unidos. Ele, de uma maneira geral, constrói uma apresentação que diferencia o modelo de disputa, que é o que marca os países de common law, como os Estados Unidos, do modelo de investigação oficial. Então, se familiarizem com essas expressões. A investigação oficial aqui não é a investigação do inquérito, não, é o modelo pelo qual os atores do processo vão em busca da verdade, né? No modelo da disputa, o que nós temos são as partes apresentando narrativas, que são eleitas, decididas, né, pelo júri, né? Ainda nós temos aqui a figura do professor Miriam Damaschka, né, um professor croata, radicado nos Estados Unidos, que fala dos modelos de autoridade do Estado. Se familiarizem com essa expressão. A autoridade coordenada é o que marca os países de common law, Estados Unidos e Inglaterra. O modelo de autoridade hierárquica é o que marca países como o Brasil e os países de sua tradição europeia continental. Tudo bem? Muitos autores falam que o processo penal no Brasil é misto. O que isso significa dizer? O misto aqui ele está presente no fato de que nós temos uma investigação preliminar de natureza inquisitorial seguida de uma fase processual, né? Isso origina na França, né? Nós copiamos muitíssimo disso no nosso Código de 1941 do Código Italiano, mas eu quero que vocês percebam aqui que isso não se confunde com a figura do juizado de instrução. O que é o juizado de instrução? O juizado de instrução é uma investigação preliminar presidida pelo juiz togado. Isso jamais tivemos, atenção, hein? Então, o que nós temos aqui é um desenho muito mais próximo do juiz das garantias, que dá ao juiz a conformação, o papel de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais no curso da investigação preliminar, ou seja, chamado quando diligências investigatórias precisam afetar aquilo que seja prerrogativas, direitos, garantias do investigado, como uma busca e apreensão, uma prisão cautelar, ingresso domiciliar e outras questões. Atenção para isso, nunca tivemos juizado de instrução. O juizado de instrução é um juiz togado que conduz a investigação. Mesmo aqueles que reputam o nosso sistema como misto, não o confundem com o juizado de instrução. Essa frase do Nutt me parece, do professor Lauria Tucci, me parece muito didática, quando ele diz que o processo é essencialmente inquisitivo e se desenvolve sob a forma acusatória. O que ele está chamando de essencialmente inquisitivo? A preocupação, a busca da verdade. Tudo bem? O fato de que a persecução penal é desenvolvida por órgãos oficiais, né? Então, atenção para isso. Isso tem aparecido de maneira muito clara na discussão do Supremo Tribunal Federal. Essa frase aí, que eu acabei de colocar no slide para vocês, colhida do inquérito 2913, agravo regimental, em que figurou como relator para o acordo do ministro Fux, ela é uma frase comum em uma série de provas objetivas do concurso do Ministério Público, então conheçam isso. O papel do juiz na investigação preliminar é de ser um juiz de garantias, então por isso que a gente tem aqui a sua possibilidade de atuação no processo, mas jamais na investigação preliminar. Tudo bem? E ainda,
um julgamento muito claro aqui da ação direta de inconstitucionalidade 1570, né, que foi aforada contra a antiga lei de organizações criminosas, que fixa a impossibilidade do juiz exercitar poderes investigatórios, né? Acompanhemos para ver como essa discussão será melhor desenvolvida a partir do pacote anticrime, a figura do juiz das garantias, mas, de resto, percebam aqui que, no desenho geral, essas características são colocadas. Quando nominamos como misto o nosso processo penal, estamos deixando claro que ele tem uma fase investigatória preliminar que apresenta características inquisitoriais e uma fase do processo. Nosso processo é acusatório? Sim. Onde está isso escrito na nossa Constituição como medida normativa? No artigo 129, inciso 1, quando, afinal de contas, diz que não cabe ao juiz exercitar a atuação acusatória, uma vez que essa atuação acusatória é outorgada ao Ministério Público. Tudo bem? Ficamos por aqui nessa primeira parte, já já a gente segue.